O projeto político-pedagógico da educação infantil do campo. Sou Antônio, seu instrutor. Seja muito bem-vindo ao Instituto IVAS. O projeto político-pedagógico da educação infantil do campo. A educação infantil do campo que desejamos e realizamos com nossas crianças se expressa no projeto político-pedagógico de nossas creches e pré-escolas. Tudo o que vem sendo dito até aqui afirma a necessidade de que cada instituição de educação infantil do campo procure construir sua proposta pedagógica na relação direta e orgânica com sua comunidade. Educação escolar indígena. Artigo 37. A educação escolar indígena ocorre em unidades educacionais inscritas em suas terras e culturas, as quais têm uma realidade singular, requerendo pedagogia própria em respeito à especificidade étnico-cultural de cada povo ou comunidade, e formação específica de seu quadro docente, observados os princípios constitucionais, a base nacional comum e os princípios que orientam a educação básica brasileira. Parágrafo único. Na estruturação e no funcionamento das escolas indígenas, é reconhecida sua condição de possuidores de normas e ordenamento jurídico próprios, com ensino intercultural, visando a valorização plena das culturas dos povos indígenas, e a afirmação e manutenção de sua diversidade étnica. Artigo 38. Na organização de escola indígena, deve ser considerada a participação da comunidade na definição do modelo de organização e gestão, bem como suas estruturas sociais, suas práticas socioculturais e religiosas, suas formas de produção de conhecimento, processos próprios e métodos de ensino-aprendizagem, suas atividades econômicas, edificação de escolas que atendam aos interesses das comunidades indígenas, uso de materiais didático-pedagógicos, produzidos de acordo com o contexto sociocultural de cada povo indígena. A educação escolar indígena como um todo orgânico será orientada por estas diretrizes específicas e pelas diretrizes próprias a cada etapa e modalidade da educação básica, instituídas nacional e localmente. No que diz respeito à educação escolar indígena, a atual LDB, rompendo com o silêncio da lei anterior, regulamenta as formulações contidas na Constituição de 1988, determinando em seu artigo 78 que a União, em colaboração com as agências de fomento à cultura e de assistência aos índios, deverá desenvolver programas integrados de ensino e pesquisa para a oferta de educação escolar bilíngue e intercultural aos povos indígenas, com os seguintes objetivos: proporcionar aos índios, suas comunidades e povos, a recuperação de suas memórias históricas, a reafirmação de suas identidades étnicas, a valorização de suas línguas e ciências, garantir aos índios, suas comunidades e povos, o acesso às informações, conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades indígenas e não indígenas. O artigo 79 define como competência da União apoiar técnica e financeiramente os sistemas de ensino no provimento da educação escolar indígena, por meio de programas integrados de ensino e pesquisa, visando fortalecer as práticas socioculturais e a língua materna de cada comunidade indígena, manter programas de formação de pessoal especializado, destinado à educação escolar nas comunidades indígenas, desenvolver currículos e programas específicos, neles incluindo os conteúdos culturais correspondentes às respectivas comunidades, elaborar e publicar sistematicamente material didático específico e diferenciado. A educação infantil é um direito dos povos indígenas, que deve ser garantido e realizado com compromisso de qualidade sociocultural e de respeito aos preceitos da educação diferenciada e específica. Sendo um direito, ela pode ser também uma opção de cada comunidade indígena, que possui a prerrogativa de, ao avaliar suas funções e objetivos a partir de suas referências culturais, decidir pelo ingresso ou não de suas crianças na escola desde cedo. Para que essa avaliação expresse de modo legítimo os interesses de cada comunidade indígena, os sistemas de ensino devem promover consulta livre, prévia e informada, acerca da oferta da educação infantil, entre todos os envolvidos, direta e indiretamente com a educação das crianças indígenas, tais como pais, mães, avós, os mais velhos, professores, gestores escolares e lideranças comunitárias. Em alguns contextos indígenas, as escolas não são vistas como necessárias para cuidar e educar as crianças, papel por excelência da família e da comunidade. Mas em outros, a educação infantil se apresenta como uma demanda política e social, que deverá ser atendida pelo Estado.
Para as famílias que necessitam, a educação infantil indígena deverá ser cuidadosamente planejada e avaliada no que se refere ao respeito aos conhecimentos, às culturas, às línguas, aos modelos de ensino e aprendizagem, dentre outros aspectos. Esses cuidados devem ser tomados para evitar que a escola distancie a criança de seus familiares, dos demais membros da comunidade, dos outros espaços comunitários, e até mesmo, em alguns casos, da sua língua materna. Com relação à autonomia dos povos indígenas na escolha dos modos de educação de suas crianças, de acordo com o parecer CNE, SEB número 20, de 2009, em seu artigo 8, parágrafo 2º, as propostas pedagógicas para os povos que optaram pela educação infantil devem proporcionar uma relação viva com os conhecimentos, crenças, valores, concepções de mundo e as memórias de seu povo. Reafirmar a identidade étnica e a língua materna como elementos de constituição das crianças. Dar continuidade à educação tradicional oferecida na família e articular-se às práticas socioculturais de educação e cuidado coletivos da comunidade. Adequar calendário, agrupamentos etários e organização de tempos, atividades e ambientes de modo a atender às demandas de cada povo indígena. Além disso, tais propostas devem garantir o acesso das crianças não apenas aos conhecimentos tradicionais de seus grupos sociais de origem, mas também aos conhecimentos de outros grupos ou culturas. As brincadeiras tradicionais das infâncias indígenas também devem ser consideradas práticas de aprendizagem e de desenvolvimento emocional, físico e motor, reconhecendo as práticas de acesso e partilha de conhecimento pelas crianças indígenas. Crianças são atualmente compreendidas como seres sociais plenos e ativos em suas relações e sua compreensão do mundo. Por essa razão, as escolas indígenas devem considerar os elementos concebidos como importantes pelas comunidades indígenas, na definição de suas infâncias. A formação de seu corpo, as relações sociais que contribuem com seu aprendizado, as etiquetas, as éticas, enfim, os processos formativos. Assim, as definições de cada povo sobre o que aprender, e quais os processos e as relações fundamentais para tal, o que se deve aprender, por meio de que relação, como, quando e quanto, devem ser levadas em consideração nos espaços escolares. A diversidade dos modos de conceber o conhecimento e sua produção deve ser discutida e contemplada nos projetos educativos da educação infantil nos contextos indígenas. Nos ambientes escolares, as crianças não devem ser privadas de compartilhar a comida com seus parentes, de criar e fortalecer os laços de parentesco, de contatos afetivos, de brincar com seus pares, de se relacionar com todas as gerações, aprendendo os lugares e as atribuições de cada um, aspectos importantes na construção de suas identidades. Desse modo, a escola, compreendendo que as crianças são parte da comunidade, não pode segregá-las das atividades socioeconômicas e rituais, e das relações sociais que a constituem, devendo prever suas participações nestas atividades e sua convivência com os diversos atores nelas envolvidos. Nesse sentido, é importante que a educação escolar das crianças contemple as iniciativas e atividades educativas complementares à escola e de caráter comunitário, voltadas à valorização cultural, aos processos próprios de transmissão e socialização dos conhecimentos, e à sustentabilidade socioambiental dos povos indígenas. Com isso, o calendário da escola indígena, por exemplo, deve prever a possibilidade de participação das crianças nestas atividades, considerando-as também letivas. Esta participação parte da formação das crianças indígenas, não deve ser confundida com a exploração do trabalho infantil. Alternativamente, se pode pensar em uma educação infantil que não as encerre nos muros da escola, nem as prive das relações que são importantes para a sua formação e socialização, não sendo uma mera antecipação da escolarização e alfabetização precoce, respeitando os projetos socioeducativos de cada povo. Bem, chegamos ao final desta aula, espero que ela lhe tenha sido bastante proveitosa. Te espero na próxima aula. Até lá!